Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Os principais serviços para você resolver tudo sem sair de casa. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite, está no ar o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020. O Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e no mundo pelo nosso Facebook. facebook.com/rdctv digital ou então no nosso YouTube. youtube.com/rdctv digital. Você participa mandando recados pra gente no nosso Facebook e, claro, participando da nossa programação. No site, no rdctv.com.br, você acompanha as notícias e também, claro, poderá acompanhar todos os detalhes ao vivo da nossa programação. No Instagram, no @rdctv digital, além de acompanhar os bastidores da nossa programação, você também pode participar das nossas promoções que lá estão sempre à disposição dos nossos seguidores. No Twitter, a instantaneidade da RDC-TV para você acompanhar o dia a dia do mundo e, claro, as informações que a RDC-TV está trazendo para você. Nesta segunda-feira, vamos falar sobre a estreia do Campeonato Brasileiro. A dupla Grenal venceu, os dois times venceram. O Inter foi até Curitiba para encarar o Coritiba e venceu por 1-0, gol de Paulo Guerreiro. E na Arena, o Grêmio venceu por 1-0, gol do Diego Souza. Curiosidade, vitória com gols dos centroavantes e o Paulo Guerreiro, pelo segundo ano consecutivo, marcando o primeiro gol do Inter em campeonatos brasileiros. Para isso, recebemos hoje no programa os colegas Thiago Rocha e Ângelo Afonso para falarmos mais sobre as vitórias da dupla Grenal nessa estreia. Gostaram, meus amigos? Boa noite. Boa noite, Diogo Rossi. Um abraço a você, um abraço a todos os espectadores. Gostei do resultado, claro. Uma coisa que não se pode contestar, começar com 2 vitórias aqui para o futebol do Rio Grande do Sul, a Série A desse Campeonato Brasileiro 2020 diferente, em função da pandemia, esse novo futebol no novo normal. Pelos resultados, sim, dá para dizer que foi bom, mas eu espero mais em termos de desempenho, atuações, tanto do Inter como do Grêmio. O Inter fez 1-0 sobre o Coritiba, teve 2 pênaltis não marcados. Poderia ter sido um placar mais elástico, mas dá para jogar mais, até porque o Coritiba é um dos fortes candidatos, dos sérios candidatos ao rebaixamento neste campeonato brasileiro. E o Grêmio pegou o Fluminense, do Odair Hellmann, já tão conhecido aqui por todos nós em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fluminense do Odair dificultou para o Flamengo já na final do Carioca, da Taça Rio, se fecha bem, mas a equipe do Grêmio conseguiu vencer por 1-0, só que dá para construir mais. É claro que as duas equipes, tanto o Inter como o Grêmio, tinham desfalques, então para a arrancada, para a estreia está de bom tamanho, mas a gente espera uma evolução para realmente tanto o Inter como o Grêmio se mostrarem competitivos e pensarem grande, como tem que ser, pensar em título, em coisas grandes para toda a sequência da temporada. Gostou, Thiago Rocha, da estreia da dupla Grenal? Dentro do panorama de estreia, boa noite, Diogo, boa noite, Ângelo, boa noite a todos os telespectadores virando o jogo. Eu gostei, acho que estreia, acredito que a régua tem que botar um pouco mais embaixo, À medida que ficamos 4 meses sem a bola rolando, os clubes estão ainda voltando a ter uma retomada, uma sequência de jogos. E tanto o Grêmio quanto o Internacional foram melhores que seus adversários. O Internacional não fez uma apresentação espetacular contra o Coritiba, mas foi melhor que o Coritiba e mereceu a vitória jogando no Couto Pereira, assim como o Grêmio, que também não fez uma apresentação espetacular contra o Fluminense, mas também foi melhor contra o Fluminense e mereceu a vitória jogando na Arena. Como todo início de campeonato, eu até tinha uma expectativa um pouco mais baixa quanto às partidas, às apresentações. A gente vem tendo aí bons jogos. O Grenal já de quarta-feira já tinha sido um jogo bem interessante, com o Grêmio fazendo uma atuação acima da média, o Internacional um pouco abaixo. Neste final de semana a gente teve o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, que também foi um bom jogo de futebol dentro do cenário do Brasil. Então acho que a partir da sequência de jogos a gente vai ter uma produção melhor tanto de Grêmio quanto de Internacional e do nosso futebol aí. Vamos começar então vendo os melhores momentos do jogo do Internacional.
Vitória fora de casa contra o Coritiba, por 1-0, o gol do Paulo Guerreiro, né, autor do gol do Internacional, jogada do Thiago Galhardo e o gol do Internacional, as imagens são do Esporte Interativo. Internacional, curiosidade para mim, depois o Kudê até explicou que era mesmo por questão física, mas começou o jogo sem 2 dos principais titulares na minha visão, né? E só esse poderia ser o argumento, a justificativa. Para o Thiago Galhardo, especialmente, não começar entre os titulares do Inter, é o melhor jogador do Inter no ano, na temporada 2020, então tinha que ter algum outro motivo. Foi esse, estava descontado fisicamente, já sentindo um pouco de desgaste. Assim como o Bosquilha, no meu entendimento, é titular absoluto. Quando ele foi contratado, no meu entendimento, foi a melhor contratação feita pelo Inter para essa temporada. Então, numa situação assim de desenhar o Inter ideal, não dá para imaginar o Thiago Galhardo e o Bosquilha fora dos 11. E a apresentação, né, teve até os seus percalços em razão das modificações que fez o técnico Eduardo Kudê. Uma das entradas que ao meu gosto não preciso mais ver, para ter uma ideia que é insuficiente para as necessidades do Internacional, o William Potker, né? Até me surpreende por vezes essa insistência no William Potker. Há 3 anos vestindo a camisa do Internacional e há 3 anos ele não consegue ser o jogador do investimento feito e pelo vencimento mensal que o Internacional tem com esse atleta, né? Acredito que o William Potker precise de outros caminhos porque acaba brecando oportunidades de garotos da base do Internacional, né? Jogos onde a gente podia ver, quem sabe, o tamanho do Peglo, do Pato, entre outros jogadores, a gente acaba vendo mais do Potker, que demonstra seu grau de insuficiência, né? No jogo de sábado, perdeu um gol feito na cara do goleiro do Coritiba. E dentro aí de apresentações que a gente já acompanhou do William Potker, não foi das piores, mas foi uma apresentação novamente insuficiente, né? E ele perdeu um gol cara a cara com um goleiro que não dá para perder, né? Na pequena área. Da pequena área. O William Potker, eu vou ser sincero com vocês, eu não acho de todo mal, mas no Inter, infelizmente para o Inter, né, e para ele, claro, como jogador de futebol, ele não conseguiu desempenhar nem perto daquilo que se tem expectativa que ele possa ser de jogador. Não é qualquer... Esse é o lance, ó. Esse é o lance que ele perde, não dá para perder, né? Um cara que tá brigando por uma vaga, o né? ângulo, mas não adianta, ali na pequena área é obrigação. Um atacante de um time como o Inter tem que guardar. Ele chuta em cima do Wilson, ele carimba o Wilson. Então... É bem na perna ainda, né? Eu achei que essa bola tinha pegado no peito, mas pega na perna esquerda do Wilson. E claro, né? Depois aí o Thiago Galhardo entrando e o gol do Paulo Guerreiro, perna esquerda. Entrou e foi o melhor em campo, o Galhardo. Entrou para decidir. Sim, entrou para decidir. E o que me causa um pouco de preocupação nisso é algo que alguns torcedores do Internacional, de maneira irônica, né, puseram nas redes sociais nesse final de semana. O Inter já foi Dali dependente, né? E agora é Galhardo dependente, né? O Galhardo não foi bem no Grenal e o Inter ofensivamente não foi bem. O Paulo Guerreiro não estava bem contra o Coritiba, o Galhardo entrou e o Inter melhorou ofensivamente de novo, né, para o jogo contra a equipe do Coritiba e no Campeonato Gaúcho contra o próprio Sportivo, no 4-0, perdão. O Galhardo foi o melhor em campo também, fez o gol com 30 segundos e foi o melhor jogador da equipe do Inter. O que me causa estranheza é isso, mas assim, eu acho que é mais o ímpeto do Galhardo e a vontade dele de querer mostrar futebol do que propriamente uma dependência do Galhardo. Porque ele é o jogador que, dentro do que entende de futebol, o Eduardo Kudê preenche bem a característica, né? Ele faz aquele perde, pressiona na posse de bola, ainda no campo de ataque da equipe adversária, ele tem força física, ele tem explosão, é um jogador que é muito inteligente, né, na movimentação dentro do campo. Então, eu não chegaria a dizer dependência, mas o Internacional não tem hoje um jogadores com as características do Galhardo. Não tem um jogador que consegue exercer essa função de segundo atacante, se somando ao Paulo Guerreiro e também ser um complemento no meio-campo para ajudar na criação das jogadas. E o Inter se ressente e até precisa, eu acho, disso, de um outro jogador para atuar com o Paulo Guerreiro, né? Porque o Paulo Guerreiro, ele tá quase que na totalidade das partidas sozinho, né? Quando o Galhardo não joga, ele tá sozinho, não recebe a bola, ele não tem
oportunidades. No Grenal foi assim, porque o Galhardo foi bem marcado. Sábado, contra o Curitiba, enquanto o Galhardo não entrou, nem Patrick, nem Marcos Guilherme, nem Praxedes, nem ninguém, né? Para ajudar o Paulo Guerreiro, que também não se ajuda muito, né? O Patrick, eu vou te dizer, eu não achei de todo ruim a apresentação do Patrick. Acredito que ele dentro daí das valências que ele tem, que é a jogada do 1 contra 1, é a busca aí da condução de bola na força, ele até tentou alguma coisa. O Marcos Guilherme é, na minha visão, a bola para sair nesse time do Internacional. Ele não vem conseguindo desempenhar a sua jogada característica, que é ser um atleta de velocidade para dar o escape de contra-ataque para o Internacional, uma ideia que o Eduardo Cudê também gosta. O próprio gol que o Internacional faz é numa jogada assim. É uma bola para frente, o Guerreiro dá a casquinha na velocidade, o Thiago Galhardo chega pelo lado do campo. O Marcos Guilherme não vem conseguindo fazer isso, não vem conseguindo ser essa alternativa. E abre um espaço para alguém entrar nesse time. Não sei se é a entrada do Praxedes, colocando o Edenilson um pouco mais para o lado do campo, não sei se é a própria entrada do Patrick, que pode exercer essa função do Marcos Guilherme perfeitamente, mas que o Marcos Guilherme, neste momento, vem deixando a desejar com a camisa do Internacional, ele vem. O Marcos Guilherme é um jogador que está mais abaixo, né? Está mais abaixo. Dos meias. E ele precisa estar numa boa fase para conseguir colocar sua característica principal e diferenciada no elenco do Internacional, que é a velocidade. E se ele não está tendo essa condição, não faz muito sentido ele estar entre os 11 quando tem outros jogadores que estão dando uma resposta melhor. Eu discutia hoje pela manhã, inclusive, com o Thiago Rocha, que eu vejo, por exemplo, que o Praxedes, que entrou muito bem nessa partida, digo, entrou no time titular, ele foi pela primeira vez titular do Internacional com essa ideia de time titular. O Praxedes pode entrar na vaga do Edenilson e o Edenilson acabar sendo deslocado para a função do Marcos Guilherme. Não imagino o Edenilson fora do time titular do Inter. Mas como o Marcos Guilherme está mal, e eu não vejo o Praxedes jogando mais aberto pelo lado, e o Praxedes foi muito bem nessa função que ele desempenhou agora no jogo de sábado, quem sabe o Edenilson que vá para o lado direito. E aí dá para pensar em ajeitar para um Inter ideal, um time assim titular, para o torcedor do Inter finalmente conhecer o time titular do Eduardo Cudê. O Edenilson pelo lado já jogou com o Odair, né, nessa função aberto pelo lado, quando o Inter tinha Edenilson e Patrick, né, abertos nas pontas do Alessandro armando ali o Internacional. Até porque nesse desenho do Eduardo Cudê, eles não jogariam nem tão aberto assim, eles jogariam nas extremidades, mas mais enveredando por meio, porque os laterais jogam fincados, né? O Saravia por uma ponta, o Moisés pela outra, e daí o volante ali de marcação acaba recuando entre os zagueiros para dar um pouco mais de sustentação, né? Eu queria dizer uma coisa sobre o Saravia, mas eu tenho medo de dizer, porque vão acabar me batendo ou acabar sendo mal interpretado. Mas o Saravia, ele é bom jogador, só que ele é burro, né? Eu utilizei outro termo. E, inclusive, eu sinto que ele é bom jogador, só que ele não consegue concatenar o que ele sabe muito bem fazer com o que precisa às vezes. Eu utilizei, comecei a chamar e vou continuar chamando, enquanto ele der razão, pelo menos, enquanto ele der motivos na transmissão da Rádio Grenal sábado de é louco Saravia, já que os argentinos gostam tanto de apelido, de colocar apelido, porque... E aí vai muito pela postura dele, ele toma um cartão amarelo muito cedo, e aí sim um cartão... Se não é um cartão por burrice, por falta de inteligência, para ser mais educado. Não, e quase vermelho, né? Porque correu muito risco de ser vermelho. Ele fez a falta, o árbitro marcou a falta, depois do apito ele dá um carrinho. Ele faz uma segunda falta com o jogo já parado. E aí que ele toma o cartão amarelo. E depois desse amarelo ele faz pelo menos 2 faltas em que ele vai direto no corpo do adversário. E se é um árbitro mais rigoroso, talvez considere a possibilidade de um segundo amarelo. Sendo que no jogo que você lembrou há pouco, Diogo, contra o Sportivo, 4-0... Ele foi expulso também de uma maneira bizonha, porque não existe tomar cartão vermelho no jogo que está decidido, que está 4-0. Então, Saravia tem que colocar a cabeça no lugar. Bola, qualidade, eu vejo que ele tem. Mas... Tá sendo louco Saravia, isso pode prejudicar o Internacional. E quando vê, falta, quem sabe, até um próprio conhecimento da arbitragem aqui no Brasil, né? Também. Porque tem alguns lances, algumas entradas que, por exemplo, no futebol argentino,
você acaba aceitando ali. Sim. Tem um lance, o Ângelo fala que o Saravia quase foi expulso, e tem um lance, ainda no primeiro tempo, onde a bola tá saindo pela linha de fundo, o jogador do Curitiba vem vindo, o Saravia dá um carrinho, eu jurava que ia acertar com tudo o jogador. Ele consegue ainda pegar a bola e sair pro jogo. Então talvez a régua do Saravia é a régua nivelado pela arbitragem do futebol argentino, que tem um pouco mais de pegada, tem um pouco mais de chegada, mas ele precisa se situar onde está. Dá uma calmadinha no balanço dele. É. O Saravia, que até uma brincadeira que eu vi nas redes sociais, é que se ele formar a lateral da seleção argentina com o Kahneman, vai ficar meio complicado, né? Porque os dois são de chegadas fortes na equipe. Pegada. Né? Mas tudo bem, são dois Só bons falta jogadores. o busto de volante aí, que esse é recordista. Aí 3 cartões garantidos por partida, né? E o Saravia tem que render mais, né? O Saravia é o segundo maior salário do Internacional na CLT, né? Mas bem, assim, é que assim, a gente também tem que fazer uma coisa que o Thiago gosta de falar. Nivelar a nossa régua. A régua dos laterais do Inter, ela é baixa. É baixa. Então o Saravia, no jeito que ele tá jogando, né, até mesmo com essa loucura toda, ele é o melhor lateral que o Inter tem, tanto na direita quanto na esquerda. Se tu juntar o pacote de laterais, ele é o melhor. Não é um grande problema. Para mim, o Moisés foi o que mais esteve abaixo. Eu vou dizer o que eu já disse algumas vezes. Tô com saudade do Wendel. Ah, não. Eu vou ser o chato, né, que criticou a venda do menino Ah, Eric. de novo. De novo, cara, que o Eric não mostrou pra alguma coisa, o Wendel ainda mostrou alguma coisa, né? Mesmo que fraco, ainda mostrou alguma coisa. Mas o Wendel. Moisés, pra mim, é melhor ainda que o Wendel. Melhor que o Wendel? Melhor que o Wendel. A minha dúvida é como o Wendel jogaria nesse time do Eduardo Cudê, que exige muita intensidade do lateral. É que o Moisés, na minha visão, ele é um lateral mediano. E tá numa má fase. Ele não voltou bem pós parada do futebol em razão do coronavírus. Mas o Wendel, na minha visão, ele não é lateral. Ele pode jogar em outra função, pode jogar no meio campo, quem sabe armando, mas ele não consegue exercer as necessidades de um lateral. O Odair tentou o Wendel numa outra função. Tentou, o Zago tentou ele numa outra função também. De volante. Né? De volante, mas eu vejo que é um lateral que não vem bem neste momento, mas eu não acho o Moisés de todo ruim. E eu tenho o Wendel que, na minha visão, não é lateral. Não preenche as lacunas necessárias para ser um lateral titular. O Sérgio Luiz Ritt participa com a gente, diz que o Eduardo Cudê o Odair com grife. Essa é a realidade. Eu não entendo a comparação. Eu acho bem diferente a ideia. E o Renato Marcelo quer saber por que o Peglo não joga. Que seria o Thiago Galhardo da base, né? O cara que joga atrás do centroavante, que arremata de fora da área. Aí a relação do Peglo, que pode tirar mais espaço dele, aí tem a ver com o outro assunto do dia no Internacional, que é a apresentação, que você acompanhou, Diogo Rossi, do Yuri Alberto, que vem do Santos. 19 anos, né? Discutir. E que não quis entrar no debate se ele vai ser parceiro do Guerreiro ou substituto do Paulo Guerreiro. Pois é. Eu acho que ele vai ser o substituto do Paulo Guerreiro, né? Eu não vi o Yuri Alberto jogando de segundo atacante nem na seleção, que foi onde a gente mais viu o Yuri Alberto jogando na seleção sub-23. Né? Então, não sei exatamente que Yuri Alberto pode estrear quinta contra o Santos, é a tendência, que é o ex-clube dele. Né? E hoje até eu estava, depois de acompanhar a coletiva dele, né, o Beto Cardoso pergunta se o torcedor colorado pode se iludir com o Yuri Alberto. Uma coisa que vai pesar para o Yuri Alberto e que eu acho que é injusto, mas é realidade, foi até uma coisa que o Calvin falou à tarde na Rádio Grenal, é que o Yuri Alberto vai carregar o peso da sua contratação ter vazado nas redes sociais. Todos os valores. O valor de quanto ele ganha, o valor de quanto o Inter pagou, o tempo de contrato, o percentual que o Inter tem, isso vai pesar querendo ou não. O torcedor vai sempre lembrar, esse aí é o guri aquele de 5 anos de contrato, 75% dos direitos e uma Babilônia paga, né? Então, é complicado. Vai dar para o Yuri Alberto algum espaço? Vocês acreditam nele? Que espaço ele vai ter para mostrar o seu futebol? Vai, nessa temporada vai ser muito necessário. Com jogos, a sequência sempre de jogos do meio de semana, no fim de semana, vai ser útil. Agora, para mim é um jogador que tem que provar. E aí eu quero fazer a comparação. Para mim, o Yuri Alberto, ele é uma promessa, é um jogador que não é realidade. Só que o investimento que o Inter está fazendo, o contrato que o Inter assinou com o Yuri Alberto, é de quem tem convicção de que ele chega aqui para, se não
num futuro próximo, ao menos a médio prazo, se tornar um jogador importante para o Internacional e para depois ainda dar um retorno financeiramente. Então, o 5 contrato, anos, né? esse contrato que vazou, não é contrato de quem vai lá, vamos apostar nesse jogador, não. Aí é contrato de quem tem convicção de que esse jogador está chegando para somar, para agregar dentro de campo e depois até financeiramente projetando uma venda. O Internacional já fez loucuras piores, né? Até mesmo nessa gestão. Se a gente for, vamos dizer, trabalhar com a moeda euro, é 1,5 milhão de euros que o Internacional está pagando para a contratação do Yuri Alberto. Eu vou na linha do Ângelo, eu vi pouco do Yuri Alberto, vi alguns jogos, eu vi alguns jogos na seleção de base, um que outro jogo na equipe do Santos. É que ele é um guri, né? Os relatos que eu tive dele é de um bom centroavante, é de um bom jogador. A questão é comprovar no principal. E o tempo que ele vai precisar comprovar no principal, né? Que é o que o Internacional não tem. Especialmente na gestão do presidente Marcelo Medeiros, que precisa de uma resposta imediata, que precisa de uma resposta agora para terminar bem a gestão, terminar a gestão com título, ou com pelo menos muito bem encaminhado para um título, já que a gente não sabe ainda como é que vai ocorrer agora no final do ano, a eleição do Internacional, se vão estender um pouco o mandato do presidente Marcelo Medeiros até o final da temporada, se o seu mandato terminará em dezembro e o outro presidente assumirá já com Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro em andamento. Vamos ver, mas o investimento que é feito é para um jogador que já possa dar resposta imediata. E eu particularmente não tenho muita observação em cima do Yuri Alberto para ter essa certeza. O Juliano Brasil manda boa noite pra gente, diz que o programa tá top, um abraço a nós todos aqui, né, na participação. Daniel Collin, que é gremista, tá dizendo, né, que grande abraço tricolor pra cima de nós, só Deus e guarda-chuva, diz ele aqui, né, participando do programa. E o cara que vai pavimentar o planeta. E o Ticiano Barreto dizendo que hoje tá a Rádio Grenal ao vivo na RDC TV. Espalha, daqui a pouco funciona, né? Um grande abraço para todo mundo que está participando com a gente no nosso Facebook. E o Lucas Ribeiro, hein? Hoje a informação do fim da tarde é que com a contratação do Lucas Ribeiro, né, o Internacional estava se preparando para vender o Fux, mas o negócio freou. E o Fux pode permanecer porque o Inter acha que o Fux vale mais do que 7,5 milhões de euros. Mas tudo bem, né? O Inter acha que o Fux vale mais do que os 7,5 milhões de euros. Também. Né? É o que eu estou vendo de debate. Quanto à venda do Bruno Fux, eu vejo a torcida do Inter dividida. Os colorados que acham que é melhor garantir esse valor, que é bem considerável para um zagueiro. Bruno Fux tem 21 jogos no time principal do Internacional. 21 jogos como profissional do Inter. E 21 anos. E 21 anos. Isso. Então, tem muita gente que acha, garante esse valor. Eu vi alguns comparando, por exemplo, com o Léo Duarte, que o Flamengo vendeu. Vendeu por pouquinho, vendeu por 11 milhões de euros, isso, aproximadamente. Exatamente. Mas que já tinha uma amostragem maior. Ele já tinha uma e que era uma amostragem bem parecida com a do Bruno Fux, nada de espetacular. Mas então tem uma ala assim, na torcida do Inter que entende que é melhor vender e garantir esse valor por um zagueiro. E tem outra que acredita realmente que o Bruno Fux pode dar um retorno maior para o Inter dentro de campo e depois se valorizando em campo também financeiramente com uma futura venda. Agora, a vinda do Lucas Ribeiro, primeiro, eu estou curioso, ainda não vazou ainda nada de valor. Mas mais de um ano de contrato. Né? Até o fim de 2021, até o fim de 21. Então é jogador para praticamente 2 temporadas. Isso é interessante. Um zagueiro que a gente sabe que é promissor, foi de seleção sub-19. Estava na Alemanha. Sub-19 foi reserva, só para a gente ter uma noção do Vitão e do Tuller. Ele jogou uma partida naquele sul-americano que ele foi convocado, mas ele se destaca rapidamente no Vitória, vai para a Alemanha. Na Alemanha praticamente não jogou, ele tem 82 minutos em campo em 3 jogos. E sendo um como volante. Né? E aí ele fez um gol e tal, mas não dá para avaliar 82 minutos nem para o bem nem para o mal. E eu acho que tem um ponto do Lucas Ribeiro que eu acho que é importante e se faz uma avaliação equivocada e talvez até maldosa. Quando um cara se destaca num time que cai e consegue ir para o futebol da Alemanha, que é um futebol significativo, é uma das grandes 5 ligas, tem que se levar em consideração. Não, claro. O Vitória cai e ele ainda assim consegue um contrato com o futebol alemão. Vitória cai, ele sobe, ele se projeta na carreira. É o curioso caso, nós entrevistamos aqui o Lúcio, Sim. né?
naquele jogo do Guará contra o Inter, 7 gols e o Inter contrata o Lúcio. Olha o que o Lúcio se torna, né? Mas pro futebol. o interessante nessas contratações por parte do Internacional é a mudança de perfil, né? As contratações do Internacional nessa temporada com uma média de idade muito mais baixa, né? Sim. Eu estava vendo um levantamento, a média de idade de contratação do Inter nessa temporada é de 25 anos, 25,9. Em comparação à temporada do ano passado foi de 29,7. Então, uma diferença gritante aí na diferença das contratações e no perfil, em aposta, em jogadores mais jovens, jogadores que possam render mais. Se eu não estou equivocado, o jogador mais velho que contratou foi o Thiago Galhardo, com 31, né? Nessa temporada. Sim, de tem resto, 24 o Bosquilha, né? O Musto deve ser o segundo mais velho. Tem 30, Tem 30. mas 30 não é uma... Não é. E daí tem, Não é fim de carreira. E tem um outro ponto, né, que eu acho fundamental. O Internacional, o Ângelo frisou bem, está vendendo o Fux por 7 milhões e meio, ou pode vender por esse valor, ou quem sabe até mais, pegando apenas, basicamente, campeonato estadual. Fez 4 jogos na Libertadores da América, mas basicamente é pela amostragem do campeonato estadual. E isso demonstra cada vez mais que tem que ocorrer um aproveitamento melhor dos jogadores da categoria de base. E a gente viu isso agora na rodada do Campeonato Brasileiro. À medida que o Atlético Mineiro, que bateu para muitos o melhor time do Brasil, tinha 2 volantes oriundos da categoria de base do Internacional, o Alain e o Jair. E o Internacional não soube aproveitar esses garotos por aqui. Então, a observação tem que ser o melhor possível. Enquanto o Alain e o Jair não receberam oportunidades, o Internacional contratou Fernando Bob, Bruno Silva, Richelli, e a lista vai, Anselmo, e Fabinho, e uma infinidade de jogadores. Então, a observação tem que ser muito detalhada na categoria de base, para no momento que você for contratar alguém que vá fazer a diferença, e não apenas mais um. Esse detalhe de Jair e Alain no jogo do Atlético contra o Flamengo, ela é, né, assim, incrível, porque são 2 jogadores que no Inter o Alain nem jogou no principal, Nem jogou. e o Jair é o famoso torrado, né? O Jair jogou pouquíssimas partidas. O Jair saiu daqui pro Juventude, se não me falha a memória. Talvez um caso Não faz muito tempo ele estava jogando um gauchão pelo Veranópolis. Talvez um caso que poderia ocorrer com o Zé Gabriel. Porque temporada passada o Zé Gabriel foi torrado, especialmente no jogo contra o Fluminense, onde fez uma partida muito fraca. Sim. E o torcedor já olhava o Zé Gabriel com os olhos um pouco mais esse jogador não vai dar bom, tem que empurrar para algum outro clube, e o Zé Gabriel vem crescendo aí com o técnico Eduardo Cudê. À medida que pelo nível de atuação que o Zé Gabriel tem feito quando entra no Internacional, eu não vejo demasia nenhuma ele brigar por uma vaga com o Musto. Na posição que ele exerce ali com o Musto, o Zé Gabriel sabe fazer essa função muito bem. Melhor que o próprio Lindoso. Até porque o Dourado também tá fora. Isso daí... E agora ele vai ganhar uma disputa, né? O Lucas, se o Fux não for embora, pode brigar por essa função. Pode aparecer de volante. Quem sabe pode aparecer. Mandar um grande abraço pro Matheus Silva, diz parabéns pelo programa, o bate-papo tá de muita qualidade. Mandar um abraço também pro meu grande amigo Lucas Ramos, está nos acompanhando, pro meu primo, né? Sempre na audiência, o Patrick Ligabui, sempre acompanhando a gente aqui também na RDC TV. Só sobre zaga do Inter, eu vejo com uma situação só que precisa também ser considerada a chegada de mais um zagueiro, ainda mais se o Bruno Fux não for vendido agora. É preocupante para uma pessoa, Rodrigo Moledo, que para mim não merece perder espaço. Mas é que a Libertadores e a Copa do Brasil vem aí, né? Ele vai acabar jogando. Pois é. Mas, se o Fux for embora. O Lucas Ribeiro não vem para ser quarto zagueiro, eu digo, na hierarquia. Tá, mas se não... Tu não contrata por empréstimo um jogador da Alemanha para ser o reserva do reserva. Vamos impor esse debate ainda, temos tempo para isso. O Fux sai e não joga quinta contra o Santos. Joga, por óbvio, o Moledo, que é o zagueiro reserva. O Lucas Ribeiro vira zagueiro imediato aí. Ou, com o passar do tempo, o Lucas rouba a vaga do Moledo. Eu não descarto isso, porque, no meu entendimento, o Eduardo Cudê está dando indícios de que não esquece do Jussa, né? Claro, que ele pediu um zagueiro e o Inter trouxe um cara que estava jogando de volante, mas que veio justamente para ser zagueiro. Olha, o Eduardo Cudê já deu indícios de que o estilo de jogo do Rodrigo Moledo não agrada
e não encaixa no time dele. Então... E no Brasileirão agora, diferente do Campeonato Gaúcho, 12 jogadores no banco, né? Então, 2 zagueiros, geralmente no o Grêmio, por exemplo, ontem botou 3 no banco. Rodrigues, Juan e David Braz. Então, daqui a pouco o Jussa, Lucas Ribeiro ficarão no banco para o Rodrigo Moledo um tempo. Né? Mas é aquela coisa, né? O Kudê já mostrou que ele não demora muito para mudar. Né? Apesar de não ter mostrado para a gente que dá oportunidade para os garotos da base, né? Ele deixou claro que não demora mais para mudar. E aí isso é importante. Assim, ó, eu vejo que o Inter sofreu já em alguns jogos, até nos Grenais, especialmente com bola aérea. O Rodrigo Moledo é o melhor cabeceador do Inter. O Lucas Ribeiro não tem essa característica. O Jussa não tem essa característica. Mesmo sendo alto, né? O Lucas Ribeiro tem 1,90 m. E nem o Bruno Fux tem essa característica. Que também tem 1,90 m. Mas aí Então... eu acho que a característica do Inter não é que o Kudê prefere outras coisas, né? O Fux também não é um grande cabeceador. Não, aí que tá. E daí justiça seja feita, né? Muitos gols que o Internacional também tomou de cabeça estava o Moledo e Cuesta, né? Por exemplo, aquele jogo contra o São Luís é Moledo e Cuesta, a defesa, se não estou equivocado. Claro. Sim, estreia, né? 4-3. Então, não, estreia não, né? Estreia foi contra o Juventude. Perfeito. Acho que foi o terceiro jogo Perfeito. do Internacional. Acho que é o jogo antes da estreia na Libertadores. E tem também a questão da noção de posicionamento dos zagueiros, né? Esses jogadores que saem mais para o jogo, os zagueiros que saem mais para o jogo, eles têm um pouco mais de dificuldade. Bruno Fux é o caso, claro, né? Os 2 gols do Grenal, por exemplo, os lances são iguais, são idênticos. A diferença é que um Diego Souza faz o gol e o outro Diego Souza dá um passe, mas os lances são idênticos. Musto e Fux dando bote no Everton, né? Sendo que ainda tinha mais o lateral para dar o bote do lado direito. Mas deixa eu dar um recado para vocês do Sesc. Tá com saudade de viajar? Os hotéis e pousada do Sesc estão abertos. Voltando aos poucos, é bem verdade, e seguindo um rigoroso protocolo de segurança. Além, é claro, dos decretos locais, para você aproveitar todas as estruturas com tranquilidade e conforto. Confira o que estamos preparando para você. Crianças até 12 anos, cortesia. Tarifa com novas opções, ou seja, o tarifário dos hotéis do Sesc, agora com desconto. E o parcelamento em até 12 vezes. Faça já a sua reserva e obtenha mais informações acessando o site do Sesc. O sesc.ifnrs.com.br/hotéis. Está aparecendo aí na sua tela o site do Sesc. Vamos ao recado da Claro e do Banrisul e nós já voltamos. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. E no Banrisul Digital você acessa os principais serviços para gerenciar a sua conta. Se precisar do atendimento presencial, aí você sabe, né? Tem que ligar para agendar um horário e marcar a sua presença na agência do Banrisul. Mas não esqueça, pelo Banrisul Digital você administra a sua conta de onde estiver. Esse é o Banrisul, o cartão de crédito virtual para você fazer as suas compras. Mas, para fazer as suas compras com qualidade, você precisa de um 4G de qualidade ou o 4.5G da Claro. E navegando no 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido. Aproveitando o Claro Pós. Hoje, com 20 GB de internet, são 8 GB para você aproveitar e navegar como quiser. E mais 8 GB para você curtir séries e filmes. E você ainda tem 4 GB de bônus na portabilidade. É muita internet. Quer ver? A promoção está na tela para você aí, ó. 8 GB para você navegar como quiser. E mais 8 GB para curtir séries e filmes. E você ainda ganha 4 GB de bônus pela portabilidade. E é muita internet. Tudo isso por apenas R$ 119,99 por mês. Contrate agora, sem sair de casa. Acesse claro.com.br/pós ou ligue no 0800 720 1234. Repetindo, 0800 720 1234. Confira, deixa o sol da Claro entrar. Claro. Bom, depois da vitória do Internacional, o Grêmio também venceu, mas jogando em casa.
Vamos às imagens do jogo do Grêmio, vitória de 1-0, gol do artilheiro do Grêmio, Diego Souza, sempre deixando dele, e a lei do ex é infalível, né? Diego Souza jogou no Fluminense, marcou o dele também. Vamos ver os melhores momentos do jogo do Grêmio contra o Fluminense. O Tricolor venceu por 1-0, mas não foi um jogo tão fácil assim como se imaginava, né? Se repetir essa lei do ex... Não imaginava fácil, viu? Não imaginava? Pela experiência, o Dair Hellman. Ah, bom. Fecha a casinha. Se repetir essa lei do ex para todo jogo que o Diego Souza enfrentar um ex-time dele, o Grêmio vai sair com muitos pontos nesse Campeonato Brasileiro. E ele já briga pela artilharia. É. Até acho que vai brigar mesmo que não exista a lei do ex, tá? O Campeonato Brasileiro é muito fraco, né? Forte, hein? Muito fraco o Campeonato Brasileiro. Fez 7 ano passado pelo Botafogo. Claro que ele tá bem... Tem uma companhia bem mais interessante Aí esse o gol, ano. ó. Tá melhor acompanhado. Gol de centroavante, oportunista. Não tava jogando nada o Diego Souza, vamos ser sinceros. Não. E aí é o seguinte, para mim o grande mérito do gol é do Alisson, que faz esses 2 toques de cabeça. Aí, e o erro do Isaac, né? Kerlon Foquinha. E o Isaac que domina errado, a bola escapa, mas o Diego Souza também é oportunista, aquela história. Lugar certo, hora certa e faz o gol. E dentro dos centroavantes Que baita lance. que passaram pelas mãos do técnico Renato Portaluppi, sem sombra de dúvidas, o Diego Souza foi o que mais encaixou. Mais encaixou do que o Lucas Barrios, do que André, Jael, Viseu. Ele é o que mais compreendeu a ideia do time e o time compreendeu o estilo de jogo dele. Esse segundo momento é importante. Pelo resultado individual também, né? Do Diego Souza. Sim, Talvez vale mais a pena jogar por ele do que pros pela outros. própria confiança. Confiança que o Grêmio não tinha em outros centroavantes que passaram. Eu gostei muito do Diego Souza, mas gostei mais desse menino, o Isaac. Fez um bom jogo. Fez um Habilidoso, bom hein? jogo. Fez um bom jogo. E ele acrescenta ao Grêmio, na vaga do jogador que ele acabou entrando, que é o GPR, algo que o GPR acaba não dando, né? Que é pisar dentro da área, né? O Renato martela, fala isso bastante, o GPR tem que pisar mais dentro da área. E o Isaac, até por já ter jogado em algumas vezes na categoria de base como um falso 9, né? Ele tem esse cacuete de pisar na área e participar um pouco mais das jogadas ofensivas ali nesse setor. E o primeiro tempo foi um pouco abaixo do Isaac, no segundo tempo ele cresceu, assim como o próprio PP, né? Acho que a liberdade que o Fluminense deu um pouco a mais por ter que buscar o resultado, né? Acabou dando esse crescimento aos 2 jogadores. Mas é uma coisa que o Grêmio vai ter que se preocupar daqui pra frente, né? Especialmente se não contratar nenhum jogador para essa função. Porque o PP, é como o Thiago disse, ele cresceu quando tinha espaço. Sim. Porque quando não tinha espaço, deu saudade do Everton, do jogador que pode quebrar o espaço, pode abrir o espaço para o ataque. Tanto que o gol, né, do Grêmio, o gol do Diego Souza, é o gol do como deu para ser, né? Não tinha uma jogada propriamente dita ali pro gol, né? Não, foi jogar trabalhado. Eu não sei se o PP tem... É difícil, assim, para quem cobra, por exemplo, nós cobramos muito, né? E eu sou um cara que cobro também, que o Inter aproveite mais a base. E eu sei que a gente tá falando do Grêmio agora, mas eu não sei se o PP tem estofo para substituir o Everton agora. Mas é que tem um ponto. Quem é que poderia substituir o Everton sem que o Grêmio sinta saudades do Everton? No Brasil Só inteiro. no mercado. Porque... Vai dizer, talvez... Soteldo. Porque essa... Nem, eu acho que até o Soteldo faz sentir saudades do Everton. Porque essa eu diria o Bruno Henrique no Flamengo. Essa é a maior substituição, né? Porque quando o Pedro Rocha sai, entra o Fernandinho, o Pedro Rocha não é tão afirmado quanto o Everton. Quando sai o Fernandinho e o Everton substitui, nem se compara. O Fernandinho não era afirmado na equipe titular, tanto que era pedido a sua saída para a entrada do Everton. Agora, quando sai o Everton, que é um jogador afirmado, e é um jogador que é convocado para a seleção brasileira, artilheiro de Copa América, é uma substituição que até agora ninguém fez no Grêmio. Nenhum jogador teve tamanha responsabilidade. Porque a gente fala muito assim, mas quando saiu o Pedro Rocha, o Fernandinho assumiu, quando saiu o Fernandinho, o Everton assumiu. Concordo perfeitamente. Mas a responsabilidade, quem for assumir agora, saindo o Everton, repito, jogador de seleção brasileira, jogador que era o escape do Grêmio, atleta fundamental nas últimas campanhas, é uma tarefa bem difícil. E se não for, se a diretoria do Grêmio, a comissão técnica, conseguir dar o estofo suficiente para o PP pode sucumbir. Porque é uma pressão muito grande. Ele disse, o PP, e para mim ficou
claro, né, assim, que ele também estava se sentindo pressionado. Ele disse na saída de campo do jogo, né, após o fim da partida, que o Everton disse para ele, vai lá que agora é contigo. Do tipo assim, vai lá, amigão, eu fui embora e não tem outro, né? É contigo a bronca. Claro que é uma força também, mas... E tomara que ele tenha tido crescimento nesse período, porque ano passado, quando ele perdeu o pênalti na Copa do Brasil, ele meio que espirocou, né? Excluiu o Instagram, se fechou. O Grêmio teve que fazer uma força-tarefa para colocar novamente o PP para cima. E depois na seleção ele conseguiu dar a volta por cima. Então, é uma tarefa muito difícil. Mas é que eu não sinto no PP, eu acho que o PP é bom jogador, mas eu não sinto no PP aquela gana que em outros jogadores, não só no Grêmio, mas em outros clubes também a gente vê. E aí eu vou dar um exemplo do lado dele, da parceria. O Isaac, por exemplo, era um garoto que estava esquecido. Outra, né? Vamos ser sinceros, o Isaac não é tão garoto assim, já está com 24, né? Tava meio esquecido, mas o Renato foi lá, deu uma chance, outra, ele aproveitou o Grenal, fez o gol. É verdade também que contou com a sorte do erro, né, do Moisés, mas já aproveitou. E nesse jogo, por exemplo, contra a equipe, né, do Fluminense, ele já jogou bem. A oportunidade que deram para ele de substituir o Jean-Pierre, né, outro jogador que eu também não sinto que tem essa gana de ser, né, um novo Luan, de ganhar a Libertadores, de ser ídolo da torcida, que é o Jean-Pierre. Claro que ele está com um problema pessoal, agora a gente entende, mas quando não estava, também não sentia nele aquela coisa, assim, aquela vontade de ser o cara do Grêmio, né? E daí abre uma dificuldade ao Grêmio, porque se você não encontra isso, você vai ter que ir no mercado para buscar jogadores que cheguem para ser titular, porque para jogador para grupo eu acredito que o Grêmio não precise. E agora com a janela internacional fechada, você só pode contratar jogadores do Brasil ou atletas sem contrato. Até a meia-noite, né, para contratar alguém hoje, né? Mas depois já abre em outubro? Setembro ou outubro? Setembro. Então vai ficar pouco tempo fechada. Que esse é um mercado diferente. É um mercado diferente em função do calendário diferente. O Grêmio encara o Ceará, né, quarta-feira, 9h30, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O Renato deixou bem claro que vai trocar o time, né, vai fazer substituições. Muito provável que o Vitor Ferraz e o Matheus Henrique já tenham condições para essa partida. E o Renato ficou brabo ontem, né, quando perguntado sobre o Everaldo, mandou o pessoal no Grêmio fechar a boca, né? Diz que a língua coça, né, para dar as notícias, a expressão do próprio treinador do Grêmio falando sobre isso. A volta do X9. Mas com todo o respeito ao Renato, né? Vazar a informação do Everaldo não é motivo para ficar brabo, né? Fosse sei lá, o Grêmio está contratando o Gabigol, aí tudo bem. Mas o Everaldo, que pode até dar certo, mas não é assim uma coisa para se preocupar, né? Vocês acham até que o Everaldo pode dar algum resultado em Porto Alegre? Olha, o Everaldo é a famosa história da volta dos que não foram, né? A volta dos que não foram, nasceu do Grêmio. É da base do Grêmio, né? Menino de Garibaldi. Em 2011 ele ganha a primeira experiência como jogador do profissional do Grêmio com o Celso Rotti. Depois volta para a base, foi emprestado também. O Everaldo é o jogador... Desculpa te atrapalhar, mas ele é o atleta daquele famoso time do Passo da Areia. Tinga, Luan, Everaldo, Michoue, não sei mais mas quem. Mas ali ele já não é mais garoto, né? Ali ele já é o tiozão naquela garotada. Mas ele era um garoto também, né? Não era o Luan, por exemplo, não tinha 19 anos, né? Não, nem o Luan, mas exatamente. Ele era tipo um Isaac ali. Isso. É um jogador que estava recebendo uma nova oportunidade, mas já tinha um pouco mais de idade. Mas ele é o famoso dos que tentaram ali que não deu certo. O Anderson Moreira deu chance para ele depois, quando treinou o Grêmio. Isso é estranho. Anderson Moreira treinou o Grêmio. Normal, gente. Ele gostava de falar isso. Exatamente. Agora, eu vejo o seguinte, o Everaldo, números, mas aí a gente tem que analisar. O Everaldo fez 13 gols ano passado pela Chapecoense, na Série A, pela rebaixada Chapecoense. O Guerreiro fez 10 pelo Inter. E o Diego Souza, que estava no Botafogo, fez 7. Algo para se levar em consideração. Para se levar em consideração. No Japão agora... De um time que jogava só para ele também, né? Eu não perdi meu tempo vendo o campeonato japonês, né?
Mas você pesquisou. Tu perde tempo com o que, Ângelo Afonso? Nos explique, por favor. Segunda-feira, 9h01, é melhor deixar pra lá. Deixa quieto. Tem coisa mais interessante, ainda mais no fuso horário, né? O jogo do Japão aqui, não dá, né? Imagina o jogo à tarde no Japão, madrugada aqui. Deixa assim, Tá, não te complica, vai. Cara, vai. 6 gols em 8 jogos no Japão. Ó, boa média. O Damião tem 9 jogos lá no Japão e 3 gols no mesmo campeonato. Boa média. Só para comparar aqui com figuras mais conhecidas. Brincadeiras o à Leandrinho, parte. que jogou no Grêmio, o Leandro, CNH. que pro Palmeiras, tem 4 gols. Que não é centroavante, mas só para usar, assim, brasileiros que estão por lá e a gente conhece bem. Para não ser injusto com o Everaldo, e né, eu não quero fazer isso e vocês também não querem, mas ele evoluiu muito, né? Não, isso que eu ia dizer. Eu acho que Como jogador, ele evoluiu muito. O número do ano passado, o número desse ano Não, no é um Japão, craque, mas... Até de porte físico. Eu não lembro dele que ele era tão forte, uma né? capacidade Não, melhor capacidade de enfrentar os física. zagueiros. E E eu assim, lembro ó, de um jogo... Ele é bom tecnicamente na finalização. Sim. É um cara que raramente tu vê isolar finalizações. Ele bate bem na bola, que um fundamento tem que ser básico era pro o cobrador de centroavante. pênalti Chapecoense. Parece até. que é uma obrigação, mas hoje em dia a gente vê cada coisinha por aí que vale destacar. Ele finaliza muito bem. Para tentar resolver a situação, sim ou não pro Everaldo? Sempre depende do lado financeiro. É a mesma situação... De graça, sim. De graça, mas por quanto o salário? Essa é a questão. Mas é que é o que a gente pode especular. De graça, difícil. sim, né? Não sei também se de graça, sim. Eu acho o Everaldo médio. Para substituto do Diego Souza, quando o Diego Souza não jogar, ok. Ou seja, ele não pode ser mais caro que o Diego Souza. Mas é que daí o Diego Souza é um cara de produtividade. Vai trazer o Everaldo do Japão por produtividade? Não dá para dizer que o Japão é ruim, porque o Jô voltou de lá e tá ajudando. Tava mal no Nagoya Grampus, o Jô, e tá ajudando aí o Corinthians, né? O que ele jogou, né, na final do Paulistão sábado prova isso. Mas assim, uma coisa é fato, o Grêmio precisa de um centroavante reserva. O Renato disse que o Grêmio precisa de 2 a 3 atacantes. O torcedor já não tem mais paciência com o Luciano, no meu Não, o entendimento. Renato pediu um rancho, né? Ele pediu lateral, meia, Gestão. atacante, Pediu um lateral esquerdo, 3 atacantes e um meia. E muita gente achou que depois da pandemia, só contratações pontuais e raras no futebol brasileiro. Não, mas olha a lista aí. eu acho um absurdo, com todo respeito ao Grêmio, mas eu acho um absurdo, no meio de uma situação como essa, o Grêmio querer se dar ao luxo, e aí pode ser um outro clube, pode aparecer um outro clube, eu também vou criticar, querer ter 3 laterais esquerdos. Qual clube, qual elenco do Brasil tem 3 laterais esquerdos de alto nível? O Grêmio tem o Bruno Cortez, que é bom jogador, e tá mostrando esse menino, o Guilherme Guedes, ser um bom jogador. Era exceção o Grêmio ter Bruno Cortez e Caio Henrique. Eu já falei, se eu sou o Guilherme Guedes e o Grêmio contrata um lateral esquerdo... Tu vai estudar. Não, eu vou procurar um outro clube de novo. Me empresta de novo. Presidente Romildo já me emprestou para Ponte Preta. Por favor, me empresta de novo. Mas uma coisa que eu não emprestaria para ti, Ângelo Afonso, é um filé do Santo Antônio. Mostra aqui, seu Vitor, por favor. Aí tem que ser egoísta mesmo, porque é bom demais. Aí né? não dá, né? Olha esse filé do Santo Antônio, esse aqui que a gente tá vendo é o filé do Santo Antônio, que é o predileto do Rogério Amaral. Mas você também pode escolher o seu predileto. Sempre ligando para o 3222-3130, a primeira churrascaria do Brasil. Especialistas em filé e churrasco desde 1935. O filé do Santo Antônio para você pedir no 3222-3130 ou então no Takeaway. Você liga e passa na Dr. Timóteo 465 para tirar o seu filé do Santo Antônio. Que tal começar a semana com um filé especial? Liga para o Santo Antônio e faça o seu pedido também. Vamos aos recados do Banrisul e também da Claro e nós já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar.
deixa o sol da Claro entrar. E enquanto o sol não pode voltar a brilhar na academia do professor Leandro Brandão, você entra em contato com ele para fazer, né, suas aulas online. Até o professor Brandão, vou falar com ele. Brandão, se estiver nos assistindo, se estará conosco amanhã, tem que ver os protocolos aí, né? Senão darão oportunidade de abertura também das academias. Mas enquanto não houver a possibilidade, você entra em contato pelo WhatsApp do professor Leandro Brandão, 99606-1956. 99606-1956. Professor com experiência em condicionamento físico e emagrecimento, ligue para fazer parte também da equipe da Academia Ciclo 21. Meus amigos, nos últimos 6 minutos de programa, vocês tiveram a oportunidade de ver o melhor jogo do Campeonato Brasileiro ou Sim, não? Foi muito prazeroso. Atlético Mineiro 1, Flamengo 0. No Maracanã, estreia do espanhol Domenech e a derrota do Flamengo para Sampaoli mais uma vez. Olha, como eu falei na sexta-feira, não vou mudar de ideia agora. Para mim foi a derrota do campeão para o vice-campeão. Concordo. E não gosto dessa coisa de muro, não vou apontar campeão, não vou apontar vice. Sempre tem um claro favorito, agora tem que confirmar em campo. E assim, gostei muito da partida. Quando o Flamengo perde, ultimamente no Brasil é notícia. O Flamengo não perdia há quanto tempo? No Maracanã, Então, desde a partida contra o Penharol. Imagina. Com Abel Braga, e assim, com o Jorge Jesus nunca tinha perdido. Perdeu com um gol contra, infelicidade do Felipe Luiz. Que estava de aniversário, 35 anos. Ixi, que dia para esquecer esse aniversário. Deu um aí. presentinho para a torcida do Galo, né? Presente para a torcida do Galo. Mas o Flamengo jogou muito bem. Primeiro tempo, por exemplo, o Flamengo foi melhor. O Atlético Mineiro teve menos posse de bola, mas isso não quer dizer nada. Eu adoro quando o time com menos posse de bola ganha o jogo. Eu te diria que o Flamengo foi bem melhor que o Atlético Mineiro no jogo. Mas assim, eu gostei muito da organização do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro mostrou também o seu elenco qualificado, o time que se dá o luxo de tirar do banco de reservas Johan, Keno, teria o Mariano que nem entrou. Sim, o O próprio Léo Jair Senna veio que do nem banco. entrou, o Jair entrou, o Léo Senna, que foi um dos melhores volantes do ano passado do Goiás, estava no banco, não entrou, o Hever não entrou. Então, Isso que o Atlético jogou com 3 zagueiros. com 3 zagueiros. E aí o Gabriel tomou amarelo ainda no fim do primeiro tempo, sacado para entrar o Jair. Muda o Sampaoli, mostrando também que é um treinador inteligentíssimo, muda também o esquema, o padrão da sua equipe, o estilo de jogo. Ali era o campeão brasileiro contra o vice. O Atlético Mineiro não era o vice-campeão, mas o Sampaoli era o vice-campeão. Vice com o Santos, que tinha muito menos na mão do Sampaoli do que entrega o Atlético Mineiro agora, em termos de material, de grupo. É um dos grandes motivos pelo qual o Sampaoli foi para o Atlético Mineiro, né? A possibilidade de darem a ele aquilo que ele queria, ou seja, jogadores. Né? Ele apostou no Marquinhos, por exemplo, que começou o jogo pela ponta esquerda, que é um menino. Né? Tava no Ituano, mas ele ainda tinha o Keno, como o Ângelo bem destacou. Acho interessantíssima a mexida do Atlético no mercado de não poder contar com o Vitor e abrir mão do Wilson, que voltou para o Curitiba, e trazer o Rafael, que estava no Cruzeiro, que sabia que não ia jogar de novo. É um goleiro bem interessante, com os pés. Não é tudo aquilo, mas o Sampaoli, né, aceitou, jogou bem, e o Atlético Mineiro, para mim, é o favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro, em cima do próprio Flamengo. O principal... É mais candidato que o Flamengo. Pra mim é mais candidato que o Flamengo. Sabe por quê? Porque o Atlético Mineiro não tem a Libertadores, não tem a Copa do Brasil, não tem nada. Ainda mais com o calendário... Não, e com o elenco que tá montando e com o Sampaoli para montar o time. E uma diferença também bem grande, né? O Sampaoli teve 1 mês de trabalho com esse grupo de jogadores. O Domenech vai ter... Teve 10 dias. Teve 10 dias e agora agora vai ter semanas de Copa do Brasil, mas uma semana lá que outra. De resto é sequência, jogo quarto e domingo, assim, quarto e domingo, quarto e domingo. O estilo de jogo do Domenech, se seguir o estilo de jogo do Guardiola, de quem ele foi auxiliar, é bem diferente de como jogava o Flamengo do Jesus. Não dava para esperar ontem o Flamengo do Domenech. Mas alguns jogadores, claramente, em uma semana, 10 dias, é como se fosse osmose, né? Toca a bola em vez de tentar alguma coisa. Toca pra lá, segura pra cá, vem pra cá. O Gabigol, coitado... E ele até perdendo a partida, ele tentou um esquema bem a la Guardiola, né? Botou 5 no ataque, puxou os laterais pro meio, jogou só com 2 zagueiros pra tentar ir pra baixo e conseguir virar a partida. Tinha um cara que faz isso bastante, o Abel, né? Pra dentro deles, né? Bota tudo Mas que é atacante Renato e vai. No desespero também faz. atacantes.
Não. Direto, muitas vezes. Eu tô muito curioso para saber o que o Domenech vai fazer, porque não dá para dizer que em um jogo ele fez alguma coisa extraordinária. E sem terra arrasada. O Jorge Jesus, logo na chegada, um dos primeiros jogos, tomou 3 do Bahia. No primeiro jogo, não foi? Não, o primeiro jogo foi no primeiro Atlético Paranaense. E depois teve goleada no Goiás também. Mas ele toma 3 do Bahia. Foi o primeiro jogo do Felipe Luiz, que fica para trás na velocidade. O Gilberto deu show naquela partida pro Bahia. Então, sem terra arrasada, até porque perdeu para um bom time, que é o Atlético Mineiro. Eu vejo que esse jogo foi muito mais importante para afirmar ou reafirmar a qualidade e a capacidade do Atlético Mineiro para esse campeonato do que para colocar em xeque, em dúvida, o que pode fazer o Flamengo em busca do bicampeonato consecutivo. Pra gente acabar, vocês acreditam em 2 vitórias no meio de semana da dupla Grenal ou não? Não só acredito, como é obrigação. Obrigação vencer o Ceará fora de casa. Obrigação. Quem quer ser campeão, quem quer ir para a Libertadores com vaga direta, pelo menos, tem a obrigação de vencer o Ceará fora de casa. O Grêmio tem a obrigação de vencer o Ceará. Sei que o Gordiola lá, o Guto Ferreira, está fazendo um bom trabalho. Vai ter rodízio, bolo e guaraná, né? O Thiago Rocha. Assim, uma das grandes sensações da Copa do Nordeste, o Gordiola. Mas, para mim, foi a grande zebra da rodada. Eu esperava o quê? O Gordiola vai amassar lá o Sport, o Ceará vai ganhar na Ilha do Retiro. E o glorioso Daniel aconteceu. Paulista conseguiu a vitória. Mas a ressaca pegou, né? E aí, bom, então tá de ressaca. Da ressaca que dura até sábado, dura até Aliás, quarta-feira. Ressaca do Guaraná. Isso. No jogo... Pra fechar, Thiago Rocha. Jogo Ceará e Grêmio, olho no Clebão, Lukaku do Nordeste, atacante da equipe do Ceará. Vocês estão de brincadeira comigo. Bom jogador. Tá bem. Voltamos amanhã. E no Santos, olho no Soteldo, né? Olho no Soteldo, que é um dos sonhos do Grêmio para fechar o programa. Olha aí. Vem aí o 2 Toques com Cadu Oliveira. Nós voltamos amanhã, 8h15, aqui na RDC TV. Tchau! Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Os principais serviços para você resolver tudo sem sair de casa. E claro, deixe o sol entrar. Claro.